Daniel, capítulo 5, verso 1 e diante, está escrito: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei. Os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de prata. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parte caiada do palácio, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Vamos passar para o verso 22 ao 27. Isso depois que Daniel é chamado, e começa Daniel a dizer o seguinte, verso 22 do capítulo 5. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso que tinha acontecido com Nabucodonosor, o pai dele. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebesse vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Amém? Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, que nós nunca venhamos a ouvir uma mensagem dessa, porque nós não estamos prontos. E nem podemos, ó Deus. Por isso, Deus, nós buscamos a Tua face. Que palavra dura, Deus. Os dias serem contados e ser posto fim neles. E sermos pesados na balança e achado em falta. Pai, por isso, nessa noite eu te peço misericórdia, Deus. Não somente da minha vida, Deus, mas de todos nós, Pai. Nos dê força, Deus. Nos sustenta na caminhada, Pai. E não nos deixe retroceder, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Irmãos, eu sei que vocês são da era digital. Sei que a balança hoje, você pisa lá, aparecem uns números lá, né? 62,6. Já é algo pronto. Mas mesmo assim, muitos de vocês devem ter conhecimento de como eram as balanças antigas. O digital surgiu recente. As balanças antigas eram como se fosse uma gangorra de criança. Eram 2 lados iguais, peso por um eixo. Onde de um lado coloca-se o peso pretendido e do outro vai se acrescentando até que a balança se iguale. Acredito que há mais tempos atrás seria algo
uma vara com 2 cordas e 2 pratos ali. Então, a balança era meio que por comparação. E nesta passagem, Deus ele usa este símbolo para falar com o rei Belsazar. Ele chega e diz: rei, eu coloquei um peso na balança, e quando eu te pesei, você não deu a medida. E essa foi uma mensagem dura ao rei Belsazar. O livro de Daniel, ou melhor dizendo, Daniel em si, é muito conhecido, porque no tempo de Daniel acontecem fatos miraculosos, extraordinários, que marcaram aquela geração e até hoje marca a nossa geração. Porque no tempo de Daniel aconteceram grandes livramentos, como na cova dos leões, como os amigos dele na fornalha. Mas o que deixou Daniel muito famoso naquele tempo foi ele dar uma interpretação que o rei Nabucodonosor teve. O rei Nabucodonosor fez uma exigência que nunca havia sido feita. Ele não pediu apenas a interpretação de um sonho, mas Daniel precisava dizer qual sonho foi sonhado sem que o sonho fosse contado. E isso, naquele tempo, Daniel começa a ter nome e grande fama. E Nabucodonosor, mesmo ciente de tudo que Deus fez, vendo tudo que Deus operava por meio de Daniel, ainda assim chega um tempo em que ele se torna soberbo e arrogante. Ele esquece que quem colocou ele no reino, no trono, foi Deus. E ele não se humilha diante de Deus. E ele não obedece a Deus. E ele não se submete à autoridade de Deus. E Deus, então, precisa fazer algo na vida de Nabucodonosor. Deus reduz a vida de Nabucodonosor à vergonha. Ele vai pastar com os animais. Ele fica louco por um bom tempo. Até que chega um tempo em que ele volta à consciência. E quando ele volta a essa consciência, no capítulo 4, ele diz que o trono de Deus é eterno. Que o reino de Deus é de geração em geração. Então, Nabucodonosor passa por uma fase dessa, por uma crise dessa, mas ele reconhece que Deus é soberano. Que é Deus quem controla tudo. Que por mais que ele fosse o maior rei da terra, existia ainda um rei maior do que ele. Só que o tempo passa, o rei Nabucodonosor morre. E quem entra no reino? O filho dele, Belsazar. E Belsazar, ele esquece o que Deus tinha feito com o pai dele. Porque o tempo passou, o rei Belsazar adquire um reino, o maior reino da terra, humano. E seria muito fácil para um rei pensar: eu não preciso de Deus. Eu não preciso servir a Deus. Eu não preciso de nada. Ele era o maior rei. Ele é dono do reino que dominava. E isso só faz a soberba de Belsazar aumentar. E neste tempo, a balança de Belsazar só está caindo. Até que chega um dia, porque todo aquele que comete pecados, a tendência é afundar mais, é cometer mais. O rei Belsazar, ele já vivia em iniquidade, ele já vivia em pecado, ele já não adorava a Deus, provavelmente zombava de Deus, como é o que acontece nesse relato. Mas aí chega a um cúmulo. Um dia ele resolve fazer uma grande festa. Uma festa para mais de 1000 pessoas. Só homens eram 1000, mas tinha as mulheres, tinha as concubinas, tinha as pessoas que prestariam serviços. Era uma grande festa. E o rei toma ali um vinho, e vocês sabem que um dos grandes problemas de um crente não poder beber vinho ou bebida fermentada é as consequências que ela traz. Porque todo homem, quando bebe, tem mais coragem, tem mais peito. Então o rei, após ter tomado o vinho, aumenta ali sua coragem, e ele manda trazer os utensílios do templo de Salomão, que o pai dele, o rei Nabucodonosor, havia levado para a Babilônia. E eles começam ali a festejar com os utensílios sagrados. Eles começam a fazer uma festa, mas já era uma festa pagã.
Mas eles começaram a levar as coisas de Deus para o meio daquela bagunça toda. E, de repente, um dedo, sozinho, sem pessoa escrevendo, obviamente. Somente o dedo começa a escrever numa parede. Imagine você numa festa pagã do mundo. E, de repente, a festa para. Um dedo está escrevendo na parede. Aquilo perturbou o rei e todos que estavam ali. Aquela foi a pior e última festa do rei Belsazar. Eu sei que nós estamos acostumados com Jesus alegrando uma festa em Caná da Galileia, com Jesus chegando ali e transformando o milagre, fazendo um milagre no vinho. Mas aqui é o oposto. Talvez a gente até esquece que Deus também já estragou uma festa. Aqui Deus estraga uma festa. E como estragou? A festa acabou naquele momento. O rei se perturbou a tal ponto. Pensa num rei que acha que é o cara, que está por cima de tudo, que está em pé e que acha que não vai cair. Mas as pernas dele começaram a se bambear. O rei empalideceu, ficou perturbado. Ninguém daquele lugar podia interpretar o que estava escrito. E mesmo ele indo para casa, mesmo mandando chamar os magos, os mágicos, ninguém podia dar interpretação. O tempo vai passando e a angústia só vai aumentando, a preocupação só vai aumentando. Até que um dia alguém lembra que tem um velhinho que foi muito famoso no passado. Porque neste tempo já não é o jovem Daniel, porque a gente acha que Daniel nasceu jovem, cresceu jovem e morreu jovem, né? Porque Daniel também envelheceu. Daniel era jovem no tempo de Nabucodonosor, mas no tempo de Belsazar ele já estava velho. E eles lembram que tem um velhinho lá que pode dar interpretação. Então o rei manda chamar Daniel. E Daniel chega ali para dar interpretação. E a interpretação daquelas palavras foram as que lemos. A interpretação é Mene, Tekel e Parsim. São duas declarações que eu quero me ater ao Mene e ao Tekel, porque o Parsim vai dizer que o reino dele foi dividido, e nós não somos dominadores de nenhum reino, então para nós meio que não faria tanta diferença. Mas o Mene e o Tekel têm a ver com nós. Porque Mene está dizendo que os dias foram contados e chegou ao fim. E como isso tem acontecido nos nossos dias? Dias têm sido contados e têm chegado ao fim. E a outra declaração é pior ainda, porque ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Essas duas declarações juntas, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas a primeira declaração não deveria nos preocupar tanto. Porque nós sabemos que se nós não estivermos no dia do arrebatamento, se não estivermos, no sentido de não estivermos até lá, se não estivermos até lá, sabemos que todos nós passaremos pelo dia em que chegaremos ao fim. E isso deveríamos estar preparados. Isso é mais aceitável. Embora talvez seja o que mais nos preocupa hoje. Mas a preocupação que verdadeiramente devemos ter é se nós formos pesados na balança, se vamos ou não ser achados fiel. Essa é a nossa preocupação. Porque às vezes nós estamos preocupados se o tempo está curto ou não, se temos tempo ou não. Certo é que nós não queremos nenhuma das duas, mas as duas juntas é complicado. E há muitas pessoas que até conhecem o Evangelho, estão por aí dispersas no mundo, na farra, na festa. E se um dia for alguém que ouviu essa mensagem, eu gostaria que vocês lembrassem que Deus pode pôr fim à festa. E pode ser que não seja dado tempo, porque assim como aconteceu com o rei Belsazar, que Deus disse para ele que os dias haviam contado, o dia que Daniel falou para ele a interpretação, no mesmo dia, ele morreu. No mesmo dia. E morreu em falta na balança, não teve tempo
para consertar. Nós sabemos que a forma de Deus medir pode ter sofrido alterações. Nós sabemos que no tempo antigo, nós vemos muitas declarações do tipo: fulano não foi reto e justo como o meu servo Davi. Fulano não foi como o meu servo Abraão. Fulano não foi como Josias ou como Ezequias. Mas no Novo Testamento parece que a situação só se agravou. Porque agora já não é mais ser como Davi ou como Abraão. A questão agora é ser como Jesus. A questão agora é fazer aquilo que Jesus fazia. É obedecer como Jesus obedecia. A questão agora é fazer a vontade de Deus. Mas a coisa não só piorou, como também melhorou. E essa é a boa notícia. Porque a forma que Deus nos auxilia também é diferente. Porque fato é que essa balança de Deus, ninguém pode suprir o que Deus exige. Nenhum de nós seria capaz de, por nossas obras, por nossas atitudes, for colocado no peso e equilibrar a balança. Hoje, na sala de aula, eu usei o exemplo dessa balança, como se Deus colocasse de um lado 5.000 toneladas. Parece exagero, mas eu acredito que é pouco. E do outro lado, eu citei o exemplo de você passar o dia inteiro fazendo boas obras. Não, hoje você orou, hoje você jejuou, hoje você veio na igreja, hoje você leu a Bíblia. Hoje sua vida foi uma maravilha, como nunca foi. Você não acrescentou nenhuma grama na balança. Porque sozinho nós nunca vamos atingir a balança de Deus. Mas eu quero que você abra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês, ou nós, nem éramos povos, mas agora são povo de Deus. Antes, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Uma coisa é eu e você na balança antes da cruz. Outra coisa é eu e você na balança depois da cruz. Tem um outro texto que para mim é o mais extraordinário. Eu quero que você abra também Romanos capítulo 4, verso 23. É um texto que você pode, na nossa lógica, chamá-lo de injusto. É o texto que para mim mais traduz o que é graça. É o texto em que nós entendemos o quão grande é a bondade e os feitos de Cristo na cruz. Como foi importante o que Cristo fez. Como foi grande, como foi as consequências. Romanos capítulo 4, verso 23 ao 25. Este texto, irmãos, é para vocês meditarem em casa, em todo o tempo, na vida de vocês. Está escrito assim: e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele. Só uma pausa. Aqui, Paulo, ele está discorrendo a respeito de Abraão. Ele está falando da fé de Abraão, como ele foi justificado, como foi creditado a Abraão. Então, nós começamos a ler que o que foi atribuído foram, as coisas que foram escritas, não foram escritas só por causa dele, agora entra a nossa parte. Mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Irmãos, que maravilha. Porque este texto, ele revela
que aquela dívida nossa, aquilo que era negativo, aquilo que pesava, que retirava o nosso peso na balança, foram creditados na balança de Jesus. Foi Ele que pagou esse preço, foi Ele que foi pesado por estes erros. E não somente isso, os benefícios também foram creditados a nós. Então, às vezes, nós ficamos pensando que algo que está acontecendo na nossa vida é injusto, porque nós acreditamos que nós merecemos algo melhor ou algo maior. Mas agora veja que injustiça. Jesus paga um preço que não deveria pagar e que não precisaria pagar, mas Ele paga. E a partir desse tempo, nós não devemos e não temos nada. Mas aí Ele vai além. Além de não termos nada e não devermos, Ele pega tudo aquilo que Ele recebeu de mérito, pela obediência, pela santidade, tudo aquilo que Ele conquistou, e acredita a nós. Por isso que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, zerou, e ressuscitou para a nossa justificação. Aquilo que era pesado sobre Ele, agora, os benefícios que Ele teve por tudo que passou também nos é acreditado. Isso é o tempo da graça. Isso é viver com Cristo. Agora, nós precisamos entender que uma coisa é ser pesado na balança sem Cristo e outra coisa é ser pesado na balança com Cristo. É totalmente diferente. É muito diferente. Porque sem Cristo, nós nunca vamos suprir a balança de Deus. Sem Cristo, nós nunca vamos suprir o que Deus exige. Mas com Cristo, nós podemos. E com Cristo, nós vamos vencer. Porque quando Deus for nos pesar na balança, não é mais o meu peso e o seu peso. Não é mais as minhas obras e as suas obras, mas é as nossas obras e aquilo que Cristo conquistou. E é por isso que nós não podemos ter inimizade com Deus. Como nós vamos ser inimigos do único que pode nos socorrer? Como nós vamos ter inimizade com o único que tem solução? Por isso é tempo de nós reconciliarmos com Deus. Por isso é tempo de arrependimento. Por isso é tempo de consertarmos a nossa vida. Por isso é tempo de aproximarmos mais de Deus. Porque se um dia Deus precisar escrever que os nossos dias foram contados e chegados ao fim, o complemento da outra declaração não pode ser que nós fomos achados em falta. Porque se isso acontecer, seria 1000 vezes pior do que uma pandemia. 1000 vezes pior do que qualquer coisa que pode acontecer em nossas vidas, é Deus dizer que nossos dias foram contados e chegou ao fim. E que nós fomos pesados e achados em falta. Por isso nós precisamos da graça. Por isso nós precisamos da misericórdia. E essa graça é como uma dívida muito grande. Eu sei um pouco sobre dívida, trabalho no banco e devo muito banco. Só não estou atrasado, mas devo muito. E eu acredito que se tudo for bem, eu vou conseguir pagar. Mesmo que seja em 36 anos, algo assim. Mas aqui nós estamos diante de uma dívida tão grande, que nem se tudo der certo, nem se todas as coisas conspirarem a seu favor, você consegue pagar. Mas aí vem Cristo. Ele transfere a dívida para Ele. E você já não é mais devedor. Mas, além disso, Ele prega aquele crédito gigante, tremendo, e acredita na nossa conta. De devedores a credores. Mas isso é uma loucura. É por isso que o Evangelho é chamado de loucura, e a pregação é chamada de loucura, porque não tem lógica, não faz sentido. Como isso pode acontecer? Nós não entendemos. Nós não temos explicação. E nós chamamos de graça, porque isso é graça. É algo que nós não tivemos mérito nenhum. O nosso mérito era pesar na balança e sermos achados em falta.
mas pela graça, por Cristo, pelas obras de Cristo. Em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Eu te convido a se colocar de pé. Eu sei que nesse tempo nós estamos preocupados muito mais com o tempo de vida que temos. Você pode fechar seus olhos. Eu sei que nós estamos preocupados se nós temos mais um dia, mais um ano ou mais 10 anos. Mas eu quero te dizer que essa preocupação, ela não procede. Nossa preocupação precisa ser todo dia, se nós estamos alinhados com Deus. Se a nossa balança com Deus está equilibrada. Porque se tempo resolvesse, os problemas de Ezequias tinham sido resolvidos. Ele era um homem que aparentemente estava bem na balança de Deus. Mas que um dia Deus manda o profeta dizer a ele: Ezequias, arruma sua casa, porque o seu tempo chegou. Mas Ezequias, a balança dele estava boa. E ele implora a Deus por vida. E Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Mas não parece que melhorou a balança, porque sabemos que nesse tempo Ezequias, o que aconteceu na vida dele, era melhor que de fato ele tivesse morrido há 15 anos atrás. Porque a balança dele aparentemente só piorou. Ele não organizou a casa, ele não pôs ordem na casa. E ele acabou numa situação pior do que a primeira. Não estou falando aqui de salvação de Ezequias, mas os relatos mostram que a balança de Ezequias esteve mais em falta no final do que no início. Então o nosso problema não é tempo, não é a quantidade de dias. Nós não podemos sair daqui preocupados com quanto tempo nós temos. Nós cuidamos da nossa vida sim, mas essa não pode ser a nossa maior preocupação. A palavra nessa noite é para você preocupar com a balança de Deus. É preocupar como está a sua vida diante do altar do Senhor. É preocupar como estão os seus pecados. Você está planejando semana que vem estar com outra mulher que não é a sua? O dedo pode aparecer lá. E pode ser que o marido dela vai executar juízo sobre você. Pode ser que você está pensando em cometer um ato de crime. E pode ser que vai ter um grupo de policiais para executar a sentença. Então, meu irmão, não é o tempo. É a balança de Deus. E não é você. É você e Jesus. Porque só você pode desistir. Pode abandonar o barco. Porque não tem como mais não. Mas se for você com Jesus, o peso dele também consta na sua balança. O que foi creditado a ele também foi creditado a nós. E louvado seja Deus por isso. Por isso, meus irmãos, é tempo de reconciliamento com Deus. É tempo de pedir perdão. Rei Nabucodonosor se humilhou. E Deus deu um novo recomeço para ele. O rei Belsazar não se humilhou, não se arrependeu. E a sentença foi dura e pesada. É melhor passar vergonha. É melhor chegar diante do pastor e falar: pastor, minha vida está complicada. Mas eu não quero que meus dias cheguem ao fim e que a minha balança seja achada em falta. Pastor, me ajuda a caminhar porque está difícil. E clame a todo dia a misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores, porque nós pecamos mesmo. Não pensa que eu estou falando aqui que você nunca vai pecar e que você não vai pecar. Porque eu peco todos os dias e toda hora que eu lembro eu falo: misericórdia, meu Deus, me dá força. Pai, não me deixa nessa vida. Eu preciso vencer. Eu preciso de Ti, Senhor. Me fortalece. Me ajuda, Deus. Então, meus irmãos, é melhor se humilhar e pedir perdão à esposa. É melhor se humilhar e pedir perdão ao marido. É melhor confessar que você errou mesmo. Aquele erro que tem tempo que as pessoas estão procurando para descobrir quem fez. É melhor você chegar e falar: eu sinto muito ter decepcionado. A culpa foi minha. Eu errei. Mas eu quero ser um novo homem. Porque eu quero que, se a partir de hoje meu tempo chegar ao fim,
Eu quero que Deus diga para mim: filho, seus dias foram contados e acabou. Mas você não está em falta na balança. Porque essa é a vontade de Deus, que todos nós não estejamos em falta. Porque a vontade de Deus é naquele dia chegar e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos ao que foi preparado desde a eternidade para toda a eternidade. Sigamos a vontade de Deus, para que estejamos diante da graça, diante da vontade. Uma coisa é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Meu Deus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Pai, que se nesta noite nós vermos um dedo escrevendo numa parede, ao invés de temor e de tremor, nós possamos estar em paz e nós possamos dizer: louvado seja Deus, que veio me buscar para a glória. Pai, cuida dos Teus filhos, cuida da Sua igreja, Deus. Nós sabemos que o tempo não é fácil. Nós estamos sim, Deus, preocupados com a nossa vida. Nós estamos preocupados com nossos familiares. Nós temos, Deus, perdido muitos amigos, muitos colegas. E isso tem entristecido e abalado o nosso coração. Mas, Deus, que a Sua graça seja a nossa força. Que nós também não só saiamos daqui abalados pelo peso da Tua palavra, mas também renovados pela Tua graça, renovados pelo depois da cruz. Louvado seja Deus.